meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Para mim é um prazer mais uma vez poder estar aqui para transmitir a palavra de Deus. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Este canal que tem um compromisso relevante com a palavra de Deus. Ative o seu sininho para você estar recebendo novas notificações, porque toda semana eu posto conteúdo relevante da palavra de Deus. Quero estar compartilhando uma palavra abençoadíssima da palavra de Deus. Abra sua Bíblia e venha comigo no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 10, versículo 27, que diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Que palavra extraordinária! O jugo será despedaçado por causa da unção. Hoje eu quero falar sobre a unção que despedaça o jugo. Você que serve ao Senhor e ainda não tem uma certa firmeza, uma maturidade espiritual, uma estruturação, porque o papel da unção espiritual é para nos calçar, nos blindar, nos estruturar. E você diz que não consegue ficar firme de pé. O segredo está aqui revelado. O segredo é a falta da unção. Se você tem falta de unção de Deus, de firmeza, de engajamento espiritual, fique até o final. Quero te pedir neste momento, dê o seu like, porque o seu like é importante para que o algoritmo do YouTube entenda e compartilhe para mais outras pessoas. Faça neste momento um papel missionário para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Vamos lá. Eu quero falar sobre a unção que despedaça o jugo. Talvez esse tema é novo para você, mas existe essa doutrina na Bíblia. E hoje eu quero estar compartilhando um pouco desta lição espiritual. Quando eu aprendi este princípio, uma vez que eu buscava de Deus entendimento e maturidade para se firmar de pé, e o Senhor me revelou este princípio extraordinário sobre o poder da unção. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. A palavra de Deus é extraordinária. Jesus disse: Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos. Então, se o próprio Jesus, Ele dependeu da unção para operar grandes milagres, nós dependemos muito mais e devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Mas dois princípios eu quero estar compartilhando sobre esta unção que despedaça o jugo. Não tem nada que pode se manter de pé debaixo da unção de Deus. Todo o mal cai por terra. Receba esta palavra profética, porque todo o mal pode cair por terra debaixo da unção de Deus. Nada resiste à unção de Deus. A primeira lição que eu quero compartilhar nesse texto tão profético e extraordinário, porque diz aqui: naquele dia, aqui numa ordem geral, faz menção ao tempo do rei Ezequias, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Mas aqui também é uma alusão profética à pessoa do Senhor Jesus. E hoje nós vivemos no tempo da graça, já podemos usufruir desse dia extraordinário. O primeiro princípio estabelecido na palavra de Deus aqui, que eu quero compartilhar contigo, é: a unção é necessária. A unção é necessária. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, nós tínhamos
podemos observar na palavra de Deus que a unção era restrita a 3 ministérios. Primeiro, aos reis. Os reis, eles eram ungidos, não se voltava para se levantar um rei. Ele era ungido por Deus no sistema teocrático e ele era separado a partir do óleo da santa unção. Se ungiam reis, se ungiam sacerdotes e se ungiam profetas. Esses 3 ministérios eram restritamente no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, hoje pelo Ministério da Graça, hoje pelo meio da graça, nós temos um ministério ampliado. O ministério sacerdotal de Cristo, ele é ampliado de forma que ele abrange muitas áreas espirituais. Então, a unção é necessária. Davi, quando ele foi separado para o ministério de rei, Davi é o 2º rei de Israel. Aqui no primeiro livro de Samuel, diz categoricamente no capítulo 16, versículo 13, olha que declaração extraordinária. Diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Veja a expressão. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que o Espírito Santo se apodere de você. Que o Espírito Santo se apodere da sua vida. Que você possa se mover em todo o tempo, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo. Quando foi que o Espírito se apossou de Davi? Quando ele recebeu o óleo da santa unção. Então a unção é necessária para levantar reis, levantar profetas e levantar sacerdotes. Que você seja impulsionado, tomado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo por meio da unção. O outro princípio que eu quero estar ministrando neste momento é que a unção, Jesus viveu sobre o manto da unção. Jesus viveu sobre o manto da unção. Isso mesmo. Às vezes nós pensamos que tudo que Jesus fez naquele tempo foi aleatoriamente, foi por um acaso. Não, Senhor. Jesus viveu sobre o manto da unção. Um princípio aqui que é extraordinário, que podemos aprender, é que a unção é poderosa. A unção, ela é poderosa. E sendo a unção poderosa, Jesus viveu sobre o manto da unção. Jesus caminhou sobre o princípio da unção. Se Jesus caminhou sobre o princípio da unção, nós também devemos caminhar sobre este princípio. Em Atos capítulo 10, eu quero chamar a sua atenção para a gente compartilhar aqui dessa declaração poderosa. Em Atos capítulo 10, eu vou localizar aqui para estar lendo, faço questão de ler na palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que princípio extraordinário. Como foi que Jesus operou tantos milagres? Pelo manto da unção. Jesus andou sobre o manto da unção. A unção, ela é poderosa. E Jesus entendeu que a unção é poderosa, que ele fez questão de caminhar, de tudo que ele fizesse, fosse pela ordem da unção. E diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que Deus nesse dia te unge, te encha, separe você para si, e que você seja plenamente cheio da graça, cheio da unção, que os demônios não resistam à sua autoridade, na unção do Espírito Santo, que as enfermidades não resistam à sua autoridade, pela unção do Espírito Santo, que os problemas, que as adversidades não resistam à sua autoridade, pela unção do Espírito Santo, que Satanás respeita
respeite a unção do Espírito Santo na sua vida, assim como Jesus viveu sobre o manto da unção, porque a unção é poderosa. Que você viva neste dia sobre o manto da unção, a unção que despedaça o jugo. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro da sua palavra, preguei mais uma vez a sua palavra, que o meu irmão seja cheio do Espírito Santo, desta unção que despedaça o jugo, que o meu irmão receba a autoridade de Deus para caminhar, que todos os embaraços sejam quebrados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.